O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaaque, Isaaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, e de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. O Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube. Sintam-se acolhidos aqui na Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos irmãos, hoje a liturgia nos apresenta a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, relata a instituição da casa real de Judá,
já no tempo de Israel, isto é, de Jacó, que profetiza que a realeza pertencerá à casa de seu filho Judá, um dos seus 12 filhos. E o salmista, Salmo 71, 72, nos profetiza: nos seus dias a justiça florirá e paz e abundância para sempre. Então, já na perspectiva, não só da primeira vinda do Senhor, mas sobretudo da sua segunda vinda, da parousia. Já que no advento nós nos preparamos para as duas. A primeira, que é a sua encarnação, no mistério do Natal, o Deus que se faz homem, Jesus Cristo, Deus humanado. Ele assume a nossa humanidade, ele entra na história da humanidade. Então, ao relatar a genealogia, os evangelistas querem nos dar esta mensagem: olha, Jesus entrou na nossa história. Daí porque Mateus e Lucas nos apresentam as genealogias de Jesus. Se você fizer uma leitura comparativa, verá que as duas têm algumas diferenças. Em Mateus, a genealogia é contada a partir de Abraão. Padre, o que é genealogia? Genealogia, para quem não sabe, quer dizer o estudo da família, da origem da pessoa, da gênesis, da origem, né? Gênesis em grego quer dizer origem, né? Da geração daquela família. Porque ninguém é uma ilha, estamos ligados a uma família, seja por sangue ou seja por adoção. Então não tem como você estar desligado. Alguém te gerou, você pode não saber, mas Deus sabe, e você é o testemunho disto, vivo, a prova viva de que uma mulher e um homem te geraram. Porque o gênero humano, e preste bem atenção nisso que nós vamos dizer, o gênero humano tem 2 sexos, o masculino e o feminino. Isto é biologia simples e pura. É matemática simples e pura. Qualquer coisa que vocês escutem por aí é tergiversação, ou seja, é uma tentativa de enrolação, de enganação. Tá certo? Ah, mas e os hermafroditas? Mas hermafrodita é uma excepcionalidade, né? A pessoa que nasce com os 2 sexos, mas é uma excepcionalidade. Geralmente são atrofiados, né? Mas, padre, o senhor está dando aula de biologia, mas é bom saber um pouquinho, não é? Afinal de contas, uma das 14 obras de misericórdia é ensinar os que não sabem, não é? Então, e é sempre bom também a gente rememorar as lições da escola, né, minha gente? Graças a Deus. Então, voltando ao nosso assunto. Por isso que na genealogia são apresentadas 2 pares de 14, né? Aliás, 2 pares de 7. Para lembrar isto, né? Tem a genealogia tanto pelo lado do homem como pelo lado da mulher. A de Mateus ainda tem essa característica. Ela é contada a partir da família de José. É a linha paterna da genealogia de Jesus. E começa em Abraão. Já em Lucas, vai começar em Adão. Muito interessante isto. Em Adão. Adão até Jesus. Em Mateus, que é a que está hoje na liturgia da missa, tem outra característica também. Ele cita pelo menos 5 mulheres. Aliás, 5 mulheres ele cita, né? Ele vai citar Ruth, que não era israelita, era moabita, mas se tornou bisavó de Davi. Portanto, ela entra na genealogia de Jesus. Nós temos
anterior a Ruth, Tamar, que viúva de um dos irmãos de Judá, vai, pela lei do levirato, a família de Judá tinha que dar um marido para ela e não deram. E ela vai dar um jeito de fazer a família dele, né? Porque cumprir a obrigação, cumprir a lei do levirato, né? Que se um rapaz morresse sem descendência, se um homem morresse sem descendência, o parente dele mais próximo, o irmão ou o primo, deveria se casar com a viúva. O filho que nascesse seria considerado legalmente do falecido e ele herdaria a herança, a parte da herança do falecido. Quando uma família se recusava a dar um rapaz para a viúva, um novo marido para a viúva, é porque ela queria que aquela herança, aquela parte da herança do falecido não fosse dividida, né? Então, para evitar essa injustiça e para que a viúva não ficasse desamparada, a família tinha que providenciar, dentre os irmãos ou dos primos ou dos parentes mais próximos, um novo marido para a viúva do falecido, para que o falecido tivesse descendência e a viúva tivesse amparo. Então, era uma maneira daquele povo garantir, né, a sobrevivência do nome do falecido, né, e do direito da viúva. É a Tamar. E também se conta entre as mulheres na genealogia de Jesus, segundo São Mateus, Raabe, aquela prostituta que ajudou os israelitas na conquista de Jericó, quando eles foram espionar lá a cidade de Jericó, e que a família dela foi poupada porque colaborou com os israelitas, né? Veja que Mateus tem essa característica também. Ele não esconde, digamos assim, as partes da família menos honradas, digamos assim. Ele revela tudo, tá vendo? E temos aqui uma que ele nem fala o nome, né? Davi gerou Salomão daquela que foi a esposa de Urias, ou seja, Betsabé. Lembra aquela mulher casada com quem Davi adulterou? Pois é. Ele não queria Betsabé? Ele não matou o marido da Betsabé? Pois é. Teve que assumir a Betsabé. Não era justo, depois de toda a atrapalhada que ele fez na vida dela, que ele a deixasse desamparada. Então, né? Mas Mateus nem cita, né? Faz aquilo que os antigos chamavam de damnatio memoriae. Damnatio memoriae significa, literalmente, traduzindo do latim, danação da memória, ou, para o nosso melhor entendimento em português, né, apagar da história o nome daquela pessoa. Então, quando alguém poderia dizer, mas o que é isso que São Mateus está fazendo? Contando as coisas da família de Jesus, até as que não devia? Não bastava falar dos personagens mais honrados, ainda fala dos menos honrados? Nós também temos a presença de 2 reis de Israel, recrimináveis, né? Manassés é um deles, o outro me escapa a memória. Mas, né, Manassés não foi um exemplo de bom rei, né? O profeta, o autor do livro dos reis diz que Manassés não seguiu os passos de seu pai Davi, não foi um rei segundo o coração de Deus, como seu pai Davi o foi. Então veja, por que Mateus coloca esses detalhes que muitas vezes nós não gostaríamos de ver revelados, nem sobre as nossas famílias, quanto mais sobre a família de Jesus? Por um fato muito simples, para explicitar isto, que Jesus entrou na nossa história, e que Ele assume a nossa história, uma história de uma família humana, a família real de Judá, que como toda família,
tem suas alegrias e suas tristezas. E se você olhar para a sua família e olhar para a minha, temos episódios de parentes, de irmãos, de primos, de tios, de avós, que nos entristecem e envergonham, mas eles estão lá, fazem parte da história, não podemos apagá-la. Até a gente faz isso, a gente tenta, né? Ou então a gente mantém sottovoce, como diz o italiano, aquela prima, a Zefa, lembra? Menino, não tá, fala baixo, as crianças estão ouvindo, não precisa saber dessa história feia. É a Zefa que fugiu com o Joãozinho. Menina. Não, te cala, deixa isso para lá. Não é assim? Tá vendo? Temos personagens honrosos nas nossas famílias, que nós gostamos de falar, não é? Olha, nosso primo que trabalhou com Getúlio, né? Foi secretário do Getúlio lá no Rio. Olha que maravilha, pessoa mais ilustre da nossa família, né? A gente enche o peito para falar, não é? Tá vendo? Então Mateus quer mostrar isso, que Jesus entrou na nossa história e que a assume para nos levar a superar, a perdoar nossos parentes, viu, que derraparam, né? Por isso que já se diz, não é? Dois ditados populares muito certos. Primeiro, que a fruta não cai longe do pé. Então não se admire dos seus parentes que aprontaram. Tá certo? Segundo, tome cuidado. Para quê? Como a fruta não cai longe do pé, a nossa tendência é repetir os erros dos pais, os erros dos antepassados, dos parentes. Por isso, fique atento. Copie as qualidades deles, mas não os defeitos. E não podemos deixar de falar que esta semana, antevéspera já do Natal, toda ela já a partir do dia 17, nós já podemos contar como antevéspera do Natal, e nós já temos na liturgia da missa e da celebração do breviário, do ofício divino, da liturgia das horas, a antífona do Magnífica, e dentro da liturgia da Santa Missa, a antífona do Evangelho, que geralmente, se você não tem um canto de aclamação ao Evangelho, você lê ou canta as antífonas. E a antífona de hoje, dia 17, são as chamadas antífonas do Ó. Por que elas são chamadas antífonas do Ó? Porque começa com esse vocativo, Ó. Né? E a de hoje, que abre a aclamação do Evangelho, diz assim: Ó sabedoria do Altíssimo, que tanto determina com doçura e com vigor, ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. E é interessante que estas antífonas, antiquíssimas, são atribuídas a São Gregório Magno. E se você pegar a letra inicial de cada uma dessas palavras que iniciam as antífonas do Ó, e pegar a primeira letra de cima para baixo, você vai ter um acróstico. Eros cras, uma expressão latina que significa eu venho, eis que venho, amanhã estou chegando. Então, as antífonas em latim são estas: ó sapiência, ó Adonai, ó radix iesse, ó clavis Davide, ó oriens, ó rex gêncio, ó Emanuel. Justamente é o chamamento da igreja: vem, Senhor, ao qual Cristo responde: erocrás, amanhã irei, amanhã chegarei, estou chegando. Por isso, meus irmãos, vamos chamar o Senhor, porque Ele nos responde: eis que venho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.